Boa noite, nós estamos começando o nosso podcast depois das 20. Hoje, excepcionalmente, não tão às 20, mas é o nome que assim ficou estabelecido e assim nós manteremos. Vamos estar trazendo aí altas conversas, bate-papos com os nossos amigos, os nossos conhecidos, as pessoas interessantes que nós temos em nossa sociedade. E hoje eu estou recebendo aqui no nosso podcast, estreando o nosso podcast, o Paulo Campione. Todo mundo conhece aqui na nossa cidade, no nosso estado. Ele que é presidente da Associação Comercial Empresarial de Dourados, empresário no setor de contabilidade, uma pessoa extremamente amável. Infelizmente é palmeirense, mas todo mundo tem os seus defeitos, né? Paulo, um prazer ter você hoje conosco aqui. Agradeço muito por aceitar esse nosso convite. Eu sempre gosto de conversar muito com você, é uma pessoa com quem eu me aconselho também em muitos assuntos, um grande amigo, uma grande pessoa, um grande cidadão douradense. E obrigado aí pela presença. Vamos conversando aí, assuntos interessantes. Maurício, boa noite. Eu que agradeço essa oportunidade da gente falar de vários assuntos. E esse podcast, as pessoas da minha idade falam podcast, né? Antigamente era entrevista, né? Agora fala podcast. Mas não, brincadeira. Estamos à disposição aqui e eu não poderia recusar o convite seu, porque independente, a gente está na sessão comercial. Você hoje é um vereador muito bem aceito para a sociedade e você foi já associado nosso e nós temos um bom relacionamento, inclusive de família. Eu, quando vim para Dourados, muito, sim, ter um relacionamento com o seu pai e depois até descobrimos que eu tenho um parente de vocês que é casado com um parente da Elaine, né? É verdade. Então, até nisso isso é muito bom. E além do que, você é neto de um cara que escreveu a história de Dourados, né? Entendeu? Colaborou com o progresso de Dourados e até hoje tem um terminal com o nome dele, né? Você entendeu? Isso a gente não pode esquecer a história. Eu estou em Dourados desde 1977 e são fatos que marcam a gente nesse sentido. Estamos à disposição aqui. Legal, Paulo. Quando meu avô faleceu, eu era muito criança, né? Eu faleci, acho que quando ele faleceu eu tinha 2 anos de idade. Que ano que ele faleceu? Acho que 82. 82? 82. Eu estava aqui sim, não estava assim, então estava aqui sim. E eu não conhecia o meu avô, mas assim, eu conheço ele pelo que as pessoas falam. Então, ainda mais quando a gente anda pela cidade, vai encontrando os amigos dele, as pessoas mais velhas do município, eles vão contando pequenas histórias. Então, é como se eu vou conhecendo meu avô como se vai montando um quebra-cabeça. Então, até o dia do falecimento dele, tem várias versões para o mesmo episódio, né? Que foi um episódio traumático, né? Um acidente, um acidente, um torno caiu em cima dele e veio ocasionar a morte dele. E aí eu conheço todas as etapas, no dia, o lugar que ele passou, os documentos que ele tinha que assinar, a pessoa que trabalhava na empresa, do caminhão que foi levar o torno, aquelas pessoas que estavam com ele na hora de descarregar lá no ferro velho que a família tinha. Mas a gente vê assim que ele é bem querido, né? Na cidade de Dourados, a gente sempre ouve falar muito bem dele. Infelizmente, eu tinha 2 anos de idade, não pude conhecê-lo. Mas enfim, né? A gente vai montando aí um pouco a nossa história através daquilo que as pessoas contam. É igual diz se eu não me engano, foi o Raul Seixas que falou isso. Que o homem tem que ter asas e origem, para nunca esquecer a origem, né? Você entendeu? Você tem que ter asas para voar, mas a origem você nunca pode esquecer, né? Da onde você veio, o que aconteceu. É verdade. Viu, Paulo? E a gente, assim, eu tô muito contente de você estar à frente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Não sei se você sabe, antes de eu começar a minha trajetória na política, a Associação Comercial foi uma grande incentivadora, foi um espaço que abriu as portas para mim. À época eu desenvolvi um projeto chamado Arte no Centro. A gente tinha uma ideia, inclusive eu e o Eduardo, a gente desenvolvia junto esse projeto. E o projeto era assim, a gente pensava em transformar ali o centro de Dourados, a Praça Antônio João,
tudo em algum momento a gente liberar lá a arte, mais ou menos o que aconteceu esses dias com o Festop lá. Correto. Colocar vários locais para apresentação de artistas, fazer com que em frente às lojas tivesse a exposição dos seus materiais, enfim. Então, quando eu estava dando início aí na minha trajetória política, já pensando em algumas questões de desenvolvimento econômico para a cidade, a Associação Comercial foi uma das primeiras entidades que me deu apoio, que abriu espaço para que eu pudesse apresentar o meu projeto. E o presidente à época era o Eduardo Custódio. Então, como eu estava te falando para você, primeiro aquela era a CID, Associação Comercial Industrial de Dourados, né? Nesse nome tinha isso aqui. E o Eduardo era o vice do Freire. O Freire se elegeu presidente da FAEMS, que é a Federação dos Comerciais, e ele passou a ser o presidente. E é colega de profissão, um grande amigo meu, a gente não está todo dia junto, mas é um cara que realmente nós começamos. E eu tenho assim, uma satisfação, quem que levou o Eduardo para a Associação Comercial foi eu. Que levou, porque na época do Luiz Zaperlon, o Zaperlon era vice do Sérgio Braga, entendeu? E a gente começou nesse processo, a gente começou a montar um time novo, da molecada nova, o pessoal com gás, né? Uhum. Aí começou a fazer isso aí, né, Pedro? E eu entrei nesse mundo, vamos por classista, empresarial, independente. Eu sempre pensei no coletivo, pensando em termos de profissão. Eu fui conselheiro do CRC, eu fui presidente do Sindicato dos Contabilistas, porque sempre eu pensei, da forma que eu fui criado, sozinho eu não ia nada. Eu não sabia que esse pensamento que eu tinha, começou a oferecer, que é o associativismo. Entendeu? Eu não tinha essa ideia, porque eu penso nesse sentido de como empresário, como esse negócio. E foi amadurecendo dentro da associação comercial, antes de eu ser o presidente, nós ficamos até 10 anos atrás que a gente não estava participando mais. A gente só voltou a participar da associação comercial 3 anos atrás com o Nilson, que fez um puta de um trabalho, levantou a associação comercial. Eu fui o tesoureiro dele, pusemos um grupo, umas pessoas novas, né, também, porque a roda tem que girar e tem que colocar molecada nova, empresário novo, pessoas que pensam no coletivo. E a gente foi acertando, fazendo aqui, fazendo ali. Me preparei para ser o presidente, não é que eu me preparei. Os 3 anos que eu fiquei com o Nilson, nós se preparamos para colocar a associação comercial em dia, em geral, financeiramente, como que o lado até político, não partidário, mas de mostrar a associação comercial. Por quê, Maurício? Nós temos que elencar o seguinte: a Associação Comercial, dia 29 de maio passado, fez 78 anos. Sabe o que é isso? Dourados tem quantos anos? 80 e poucos. 88. Então, depois de 10 anos, a associação foi criada. A associação sempre participou de tudo quanto é movimento. Se ela for mal ou bem ou ruim, o progresso da cidade, o crescimento da cidade, a Associação Comercial Empresarial de Dourados, a nossa sede, que tem um slogan a partir agora da nossa gestão, é a Casa do Empresário. Porque lá é a casa do empresário. É o MEI, é o microempreendedor, é a microempresa, é a empresa de pequeno porte, é a empresa normal, o grande, tudo. Saber que lá você tem que fazer. Os produtos oferecidos é para o empresário. E uma coisa que a gente está colocando em implantar junto com a nossa diretoria é que lá não pode falar a palavra vantagem, Maurício. A palavra vantagem é proibido lá. Por quê? Se você tem vantagem, eu levo desvantagem. Então a gente não quer. Ela é benefício. Benefício para o empresário, para o colaborador, para a sociedade. E você pode viver harmoniosamente num mundo desse. E a associação comercial, ela dá oportunidade. Por quê? Ela é uma caixa de ressonância. Todo mundo acha que a associação comercial vai resolver. Vou te fazer uma analogia, é igual você que é vereador. A grande maioria acredita que o vereador tem a decisão. Pelo contrário, o vereador representa a população e ela é a caixa de ressonância para
você solicitar para o executivo alguma coisa. Você não tem a decisão, você não tem a caneta na mão. É verdade. Não é verdade isso aqui? Muitas pessoas, quando se tornam vereador, essa é a primeira frustração. Primeira frustração, saber que é o legislativo. Saber que não consegue resolver tudo. Né? E a associação comercial, ela tem uma vantagem positiva pela credibilidade que ela tem. Claro, isso aí veio construindo no passado. Ela pode provocar. Vou te dar um maior exemplo que nós tivemos aqui a pandemia. A dona Adélia, que era prefeita na época, que ela fez? Lockdown. Pum! Pegou todo mundo de surpresa. O pequeno, o grande, o médio, todo mundo. Nós começamos a trabalhar, fazendo. Foi montado o comitê de crise. O comitê de crise só tinha um empresário representando uma entidade, que era a Associação Comercial, era nosso, que era o Flávio Delgado, que fez um excelente trabalho. Por quê? É fácil pelo poder público falar, vamos fechar. Não. Fechar por quê? Baseado no quê? Aonde vocês tiveram esse levantamento científico, tal. Tanto é que nós demos uma ideia, eu lembro até hoje, o Flávio estava numa reunião, passou uma informação para nós, olha, a cidade pode ter um novo lockdown por causa do horário. Eu falei, Flávio, faz uma sugestão para a prefeita, para o comitê de crise, põe em 24 horas o comércio. Eu lembro disso. Põe em 24 horas, não vai ter acúmulo de pessoas. Não, isso não pode, a lei trabalhista. Esquece a lei trabalhista nesse momento, companheiro. Nesse momento nós precisamos conservar o emprego do colaborador e também pensar economicamente no pequeno, o cara que gera o emprego. Foi aonde começou a mudar muitas coisas. Ô Paulo, eu vejo a sede como um termômetro da sociedade douradense. Você pode perceber, às vezes muitas pessoas não conhecem a associação comercial, só quem mais está envolvido, né, que está ali no dia a dia. Mas eu sempre percebi que a associação comercial ela é um termômetro. Ela é um termômetro das administrações, do momento que o mundo vive, com relação ao desenvolvimento econômico, tudo. Então, vai bem ao encontro do que você tem falado. Inclusive, Maurício, tem um, não vou citar o nome, tá, mas tem uns cabeçudos que falam assim, o que a associação comercial, a sede, vai fazer? Não vai fazer nada. Ela simplesmente ela pode passar essa informação, passar alguma coisa. Por que isso aqui? Nós temos que pensar, principalmente no meu caso, que eu estou presidente. Uma coisa muito importante, Maurício, toda a população saber, o empresário, o colaborador, lá não tem reeleição. Então, é um dos fatores que é importante. Ah, Paulo, mas por que não tem reeleição? Você faz uma boa gestão, você vai, não. A reeleição, nós entendemos que nós estamos matando um líder que vai entrar no futuro. E você queira ou não queira, é 3 anos, é cansativo. Então você se prepara para isso, mas já preparando as pessoas que vão assumir. E a sede, quem está presidente, eu já passei por isso, porque com 36 anos de idade eu fui secretário de administração na época na gestão do senhor Humberto Teixeira. Não é o Paulo Campione que é o cara que entende tudo lá. O cargo de presidente me expõe. Eu sei que eu estou na mídia todo dia. Eu sei que estou no jornal para entrevista, Globo, Record e tal. Não para o Paulo Campione, é para o cargo do presidente. E eu posso muito bem, o cargo de presidente, utilizar algumas benesses para a comunidade. Então, por exemplo, eu tenho sempre, quem me conhece bem, como você falou tal, sabe o meu lado social. O que a gente faz. Não é que eu sou bonitinho, só que eu prefiro, eu fui criado numa família desse jeito, eu prefiro ajudar do que ser ajudado. Agora, como presidente da Associação Comercial, eu vou te falar uma coisa que essa semana aconteceu. Nós recebemos a visita do promotor Ricardo Rotundo. Eu vi Você viu? Coisa. Que projeto bacana com o Ministério Público e Social, e nós vamos ser parceiro nisso. Fora de série. Negócio muito bom. Ontem tivemos o diretor, acho que é Luiz Carlos, ou Luiz, não sei, da AGPEM. Outro trabalho social. Ah, mas a sede não é para fazer trabalho social. Sim, não é só o dinheiro que a gente visa. Entendeu? O empresário também tem que pensar na cidade. O dinheiro é consequência de vários... Isso para mim, na minha teoria. E a nossa diretoria pensa desse jeito. O dinheiro é consequência do todo o trabalho que você faz.
esse trabalho da GPEM, que nós vamos ser parceiro também, nós vamos colocar ainda também, não sei, entende? E hoje tivemos o que chama-se uma live, a roda empresarial, só que quem que foi lá? Foi a promotora da mulher e a delegada da delegacia da mulher, falar sobre o feminicídio. Pois o nosso estado Maurício, né? ela falou isso aí, eu fiquei... É o número 1 em percentual o nosso estado. Proporcionalmente. Proporcionalmente é o maior número de feminicídio. Coisas que a gente não dá valor, entendeu? E a gente fica na zona de conforto, isso não é comigo. Como que não é com você? Você não vive em sociedade. Então são coisas que a gente vai aprendendo. E na sede você aprende bastante, porque a sua visão, você tem que abrir, tá? Você tem que abrir sua visão, que é um negócio tal. E é um desafio. Igual diz o Beto da Apoio Companhia, que é o nosso vice-presidente, é o segundo, o Flávio da FG é o primeiro vice, ele fala: presidente, toda vez que o senhor dá entrevista ou faz reunião, fala do salário nosso. Beto, por quê? Fala que, primeiro, nós não temos salário e não vai ter salário nosso, meu. Quem tem que falar os colaboradores, a executiva, esse pessoal que trabalha tem. Só que não é que não tem salário. Eu entrei lá espontaneamente, eu quis aquilo lá. Então, não é que a gente é colaborador, nós somos voluntário. Mas a partir do momento que eu dei o nome para fazer aquilo, me ofereci para fazer aquilo lá, eu tenho que fazer o do melhor possível dentro das minhas condições. Ô Paulo, é muito importante a gente ouvir isso. E assim, eu sempre quando com o Nilson tinha um relacionamento bacana também, até pelo histórico de família, da família da minha esposa, um relacionamento muito grande com meu sogro também, o Nirso, né? Mas eu sempre... Nirso da gráfica. Eu sempre procurei a sede para tudo o que eu for fazer na Câmara, principalmente projetos que a gente sabe que vai impactar a cidade, sabe? Eu lembro que eu trabalhei bastante com lá na época da pandemia, a gente buscou um consenso lá na época de um projeto que beneficiava vários segmentos da sociedade, inclusive atrelando ao fim do estado de calamidade, a questão do adiamento de pagamento de impostos, de alguns tributos, que foi rejeitado na CCJ, mas foi escrito a 4 mãos. Saiu da sede, eu lembro disso. E foi rejeitado na CCJ à época, eu era um voto vencido, e os outros 2 vereadores... Mas você falou, Maurício, agora eu lembrei de um fato que você foi importante, você e os outros vereadores, quando o atual prefeito Alain entrou, a dona Adela tinha deixado uma lei da acessibilidade. Aí ninguém conhecia, nenhuma empresa, 98% das empresas não ia conseguir alvará. E eu, na minha profissão, só de contabilidade, o contador, chegava lá, não tem alvará. Por quê? Por causa disso. Aí começamos todo mundo. O que nós fizemos? Eu lembro que você foi na sede, a gente falou: nós vamos fazer isso, vai depender depois da Câmara para fazer. O prefeito Alain foi bem aberto, suscetível. O secretário de planejamento, que é o Romualdo, o que ele fez? Em 4 mãos, Câmara, as entidades civis e o poder público ali, nós fizemos uma nova lei de acessibilidade. Boa, né? Foi feito lá. E também um mérito muito importante na sede, que foi coordenado aí pelo Nelson Bright, o Nelson da Sotelha. Ele foi coordenador desse processo. Isso aí, o pequeno empresário tem que ver, se não fosse a atuação da associação comercial, teria vários problemas. Uma das coisas que a gente mais pegou e bateu, as imobiliárias fizeram um presente nisso, e eu defendo essa bandeira, ninguém vai abrir. Por exemplo, Maurício, você vai montar um negócio, você vai e aluga, tá? Você vai imobiliar, você faz investimento, faz tudo lá. Chega lá, o prédio está com problema e tal. Você não tem responsabilidade, você é o locatário. O dono do negócio, do imóvel, que tem que regularizar. E dei uma sugestão ainda que não também passou, porque a prefeitura nesse ponto ela deveria ser mais exigente. Como que nós poderíamos resolver em parte esse problema? Eu vou da imobiliária deixar o imóvel, meu imóvel tem que estar regular, senão a imobiliária não pode pegar para alocar.
Então, você evitaria várias dores de cabeça. Você entendeu? Se você nós não estamos contra o cara alocar, mas o cara precisa fazer. Essa aprovação dessa lei deu prazo, está começando a vencer o Isso, prazo. que é meio escalonado. Isso, exatamente. A empresa específicos. grande que tem assessoria, que ela tem suporte, ela pode fazer, mas o pequeno não. Tá? Isso é uma. Outra lei que foi feita, o prefeito sancionou, mas a Câmara teve um papel importante, foi a Lei Verde. Por quê? O imã, toda quanto empresa, qualquer atividade precisava da licença do imã. Isso é um absurdo. Quer dizer, o Estado está pesando na iniciativa privada. Você foi dono de posto de gasolina? Tudo bem, um posto de gasolina sim, ter todas umas atividades, uma lanchonete, um bar, ou um boliche, um só de contabilidade, um só de advocacia. Isso não é. Inclusive eu fiz uma emenda ampliando o prazo, né? Sim, para a renovação de licença ambiental para alguns segmentos. Né? O que aconteceu? O prefeito foi, entendeu, fez a lei verde. No 88% que eu falo, porque das pequenas empresas estão dispensadas. Ótimo. O que está acontecendo? Você foca na geração de emprego, no desenvolvimento econômico. Você passa a acreditar mais no empreendedor. Né? Porque a gente percebe, às vezes, uma desconfiança. O cara está querendo empreender, tem um dinheiro disponível, quer ajudar a desenvolver e esbarra num monte de questão burocrática. Aonde você fala em empreendedor, que é uma palavra que nos últimos 5, 10 anos foi crescendo, né? Maurício, 70% dos empregos gerados no país está na micro, no MEI e na pequena empresa. Porque é bem pulverizado. O que nós temos que fazer é valorizar esses caras. Valorizar o cara que... E nós temos uma bandeira, Maurício, que a gente brinca no bom sentido. Um emprego gerado é um desempregado a menos. Nós não vamos resolver o problema do país, concordo, mas da situação de Dourados, da coisa aqui de Dourados, nós podemos resolver. Sobra mão de obra hoje em vários setores. Quer dizer, existe uma demanda de mão de obra, só que tem que ser uma mão de obra com especialidade, técnico, negócio tal. O que nós estamos fazendo hoje? A Associação Comercial, o Sindicom também, que hoje o presidente é o Everaldo, está fazendo muito junto ao Senac, ao Sesc, ao Senai, profissionalizar. Entendeu? É uma coisa importante que importantíssimo. Você fala, Paulo, porque assim, a gente tem que usar mais o Sistema S. Eles têm um recurso violento, eles têm uma infraestrutura de primeira, tem um monte de coisa disponível e a gente não usa. E é subutilizado. É uma cultura, primeiro. Vou te falar isso aí que eu descobri agora que a gente voltou na associação comercial na época do Nilson. Tem empresário, entendeu, que achava que o Senac, o Senar, coisa, era órgão do Estado. Não, é um absurdo isso aí, mano. Mas o cara acha que era... Ele não sabe que quando ele paga uma previdência social, quando ele paga um simples, está pagando. Está essa renda. Entrou o governo passado, no governo federal, que o ministro era o Paulo Guedes, cortou 50% do repasse do Sistema S. Foi uma chiadeira, vai quebrar. Quebrou alguma entidade? Não quebrou. O que faltava? Era gestão. Faltava gestão de negócio, gestão. O que é gestão? Você tem o dinheiro, você tem que gastar bem. Você tem que saber gastar bem aonde você vai gastar. Isso é a gestão. O cara que gera um emprego, Maurício, isso é a minha teoria, o cara que gera um emprego, ele tem que cuidar do negócio dele. Não é fácil. E está gerando uma consequência de um cara ficar fora do processo. Entendeu? O salário não é alto. Essa é outra discussão. Mas a partir do momento que você acorda, você tem sabendo que você tem que ir em trabalho, você tem que fazer alguma coisa, até mentalmente, até a socialização do cara é melhor. Fica na sua casa parado. A pandemia foi um dos maiores... Qual que é a profissão que mais cresceu na medicina? Qual que você acha? A profissão que mais cresceu na medicina nos últimos 10 anos, depois da pandemia. Eu desconfio médico psiquiatra. Eu ia falar alguma coisa na área da psiquiatra, Estou te falando porque eu sou pai de médica. Ela que falou, papai, o senhor não sabe o que cresceu a psiquiatria, a quantidade de médico e psiquiatra. Você vê, a população
Pum! Fica dentro de casa. Por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Melhorei bastante, tá? Já melhorei bastante. Mas fica dentro de casa inativo. Não é fácil. Então não é fazer aquilo. Mas é um conjunto de coisas, Maurício, que a gente conversa no sentido de falar, aí você fala assim, outra coisa que eu não gosto, Maurício, outra coisa não, primeiro que eu não gosto. É só aqui em Dourados. Eu fico pé da vida quando uma pessoa do meu relacionamento fala assim, companheiro, por que só aqui em Dourados? Nós moramos aqui, rapaz. Nós moramos aqui. Acontece aqui em Dourados, tudo bem. Não dá para a gente tentar melhorar esse discurso, essa coisa? Aonde que você criou seu filho? Aonde você ganha seu pão? Então, olha os lados bons. Você viu o vídeo que nós soltamos agora nos 78 anos de Dourados? Acho que sim. Foi o diretor nosso Lelinho que organizou. Eu vi o cara assistindo o vídeo e falou assim, nossa, é Dourados? Deixa eu te contar, você não vai acreditar. Eu apresentei esse vídeo lá em Encantado. Você sabe? Eu participei de um congresso nacional ele chama Cidade Colaborativas, um congresso nacional de vereadores e pessoas ligadas ao Poder Legislativo. Então tinha gente do Brasil inteiro e eu apresentei esse vídeo lá. Ficou bom, hein? Bom. E a gente vê nossa cidade com outros olhares. Porque muitas vezes a gente só ouve as pessoas reclamando e você acaba não vendo tudo aquilo que existe de bom e de potencial. Você precisa de ver, o pessoal ficou encantado. A cidade era encantada e o pessoal ficou encantado com o vídeo. Inclusive, acho que eles tinham lançado uns 2 ou 3 dias antes. Eu liguei para o Henrique, lá da Câmara, e falou, Maurício, tem um vídeo sensacional. Aí ele me passou o link, né, no YouTube mesmo. E eu expus lá, mas ficou sensacional aquele Foi bom vídeo. Você falar que nós vamos mandar lá a notinha para você ajudar a pagar a filmagem. Ficou bom demais. Mas, Maurício, e essa cultura que a gente tem que... Até se der depois, será que a gente consegue... pode pôr, hein? Consegue, veja. Ficou muito legal. Não, muito bom ficou tal. Inclusive, também fizemos um livreto, né? Começou a ser distribuído hoje. No dia foi distribuído lá nos 78 anos, mas não foi aquilo que a gente esperava. Mas nós estamos distribuindo porque nós vamos deixar nos hotéis, entendeu? É um livreto muito bem feito, e os dados econômicos da cidade de Dourados. E na hora, nesse slide, aí fala do aeroporto, né? Aí a maioria fala, mas que aeroporto? Não, Dourados é aeroporto. Não está em funcionamento. Falar em aeroporto. Importante. Não, era até uma pauta que eu queria conversar. Pode falar. Com você. O que começou? Por conta da participação sensacional que a sede tem. A aeroporto fez aquela divulgação 60 dias atrás. Nós fomos muito felizes. Resolveu, né? A ideia foi do diretor Lelinho, nós complementamos alguns tópicos, todos os diretores da executiva mexiam com a sociedade. Todo mundo falava, Paulo, bacana que lá estamos aqui. Nós fizemos a nossa parte. Por quê? Dourados, a região de Dourados estava perdendo e perde, entendeu? Porque nós temos agronegócio, nós temos um comércio muito forte, nós temos um lado de serviço muito forte, educacional e medicina, você entendeu? Muito forte mesmo. Nós temos pessoas... Poucos lugares do país tem Poucos isso. lugares. Parece que eu tenho uma infinidade de elementos, né, no mesmo local. Olha o poder de Dourados. Tá. Me fala uma cidade, de repente, que existe universitário. Universidade estadual e estadual do Mato Grosso do Sul e a federal, a FGD, junto, no mesmo local. São poucos municípios. Olha, sinceridade, não é o meu ramo educacional, mas fora de série. São poucos. Você entendeu? E a hora que você vê, que percebe isso, fora isso, nós temos mais 2 universidades. Tá? Então é um polo que cai aqui. Você goste ou não goste, você vai cair em Dourados, companheiro. A região é fortíssima. E outra coisa importante, isso eu aprendi na época de São Humberto, quando eu trabalhei com ele, com 36 anos, aquele gás, tudo. Vi uns palestrantes, o São Humberto trazia algum nesse sentido, e falava o seguinte, São Humberto, o senhor não tem que pensar só em Dourados, o senhor tem que pensar na região também, no macro. O senhor tem que ter uma visão no macro. Por que visão no macro? O que adianta
Dourados ir bem se a região em volta de Dourados não estiver bem. Você vira um bom som de pobreza. Graças a Deus, Carapó deu um desenvolvimento fora de série, Fátima do Sul, Itaporã bem localizada, você entendeu? Está bem uma estrutura legal, Douradina, Rio Brilhante, Laguna Carapã, uma cidade bonita e pequena, mas você vai lá. Então, só vem para cá, obrigado, só vem para cá, Maurício, quem vai consumir um serviço ou uma mercadoria. Então, o polo regional, isso não tem mais jeito. E vai para sempre isso aí. Ô Paulo, e olha só que interessante você falando isso. Eu não sei se foi hoje cedo ou... Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar. Você quer sem? Faz sem. Com açúcar, esse corpinho aqui para manter, eu não gosto. Não, faz sem. Não precisa fazer não. Viu, Paulo? Eu não sei se foi ontem ou hoje. Eu estava descendo a Camila Melinda Silva, ali entre a Weimar e a Major Capilé. E aí eu vi umas 4, 5 vans, cada uma de um município diferente, da Secretaria de Saúde. Eu falei, o que está parando? Por que eles estão parando aqui? Aí eu olhei, tem aquele senhorzinho que tem uma salgaderia. Salgaderia, a Cinegente. Nossa, aí você vê. Com uma agrega valor? Não, e você vê o que os municípios, né, vêm aqui utilizar o nosso sistema de saúde, mas deixa aqui também o dinheiro que vai ajudar no desenvolvimento do negócio local, que é a salgaderia. E uma coisa interessante, Dourados, que você falou, ela tem que estar preparada para receber essas demandas, não tem jeito. E no trânsito mesmo, Paulo, a gente vê isso. Né? Como que Dourados, né, ao longo aí de 20, 30 anos, né, apesar do seu Humberto ter essa visão, mas a gente percebe que nem todo mundo tinha, e nesses 20, 30, até 40 anos, Dourados não se preparou para um crescimento, principalmente do crescimento no quesito trânsito, vamos dizer assim. Maurício, a questão do trânsito, claro que você é uma pessoa técnica, tem que ter um estudo e tal, mas uma coisa é que o ser humano tem que estar ciente. As ruas de Dourados praticamente são as mesmas, a não ser os bairros que estão dizendo. E a quantidade de carro aumenta sempre. Quantos carros são emplacados mensalmente em Dourados? Esses caras vão ocupar espaço. Então, é um processo... Tem solução? Eu acredito que sim, mas conhecimento não. Mas eu vou te dar um dado aqui, que a gente está falando em trânsito. Silvio Barros, que é um consultor a nível internacional, Sebrae e nacional, o cara foi do gestão prefeito de Maringá, que é uma cidade de referência, após a gestão do Silvio Barros, que mudou muita coisa em Maringá nesse sentido. Inclusive ele faz mentoria para o prefeito Alain, e nós estamos num trabalho nacional comercial também, que ele da assessoria. Olha os dados que ele levou para a gente, Maurício. O pessoal que está assistindo aí vai dar uma arrepiada. O jovem de 18 anos não chega a 50% que está tirando a sua habilitação. Totalmente ao contrário da época nossa. Você fazia 18 anos, a primeira coisa que você queria era a habilitação. 50% dos jovens que fazem 18 anos não estão preocupados com carteira nacional, para CNH, para dirigir. Opa, a montadora já tem esse estudo. Tá? As montadoras têm. Outro fato importante. Prédios, em São Paulo já existe. Você vai construir um prédio aqui em Dourados hoje. Se você não tiver, ergueu lá, determinados números de garagem, não é aprovado pela lei. Já está sendo construídos prédios em São Paulo sem garagem. Nossa, é doido? Ele vai oferecer para o mercado. Se tiver demanda, vai vender ou não. Aqui em Dourados, com certeza vai para a Câmara, vai ter discussão, vai ser aprovado lei, tenho certeza que vai ser aprovado lei, vai erguer um prédio sem garagem. Agora, o investidor que vai lançar isso aí ou não, o risco é ele. Por quê? O jovem não quer o carro tal, e quer morar sozinho. Está morando sozinho. Ele quer comodidade. Hoje tem Uber, hoje tem internet, tem iFood para você pedir comida, é um monte de coisa.
que vai ocorrer essa mudança de comportamento? Eu não sei, Maurício, mas que dá para balizar algumas mudanças de comportamento do ser humano em geral, com certeza. Eu só espero que ele não esqueça que o jovem de hoje, futuro amanhã deles, que eles crescem sendo individualista, porque aí que é um problema seríssimo. E você fez me lembrar também que a gente tem estudado recentemente, vendo também que está surgindo um movimento a nível até mundial do passe livre, né? Financiado, bancado, subsidiado pelo poder público. É uma coisa também que está crescendo assustadoramente, né? A gente tem feito até alguns estudos a respeito disso. Tudo que acontece na vida, Maurício, primeiro a população em geral, tem que falar o seguinte: é político. Eu não gosto de política. Tudo bem, você não gosta de política, você vai ser comandado por uma pessoa que gosta. Quem faz a lei, Maurício? É o político. Uhum. Quem executa a lei? Não é o político? Esse nós estamos falando político global. Uhum. Aí tem um partidário. Na minha empresa eu tenho política. Claro. Em casa eu tenho uma política, relacionamento familiar. É uma política, é uma negociação entre os seres humanos. Só que a cultura foi embrenhada na sociedade, o tal da política. Por quê? Você falou que hoje a política é sinônimo de corrupção, sinônimo de desvio de dinheiro. Mas esses que falam isso, esses não participam em nada, Maurício. Você entendeu? Primeiro, qualquer profissão. É contador, é o policial, é o médico, errou, dá o nome ao cara. Nunca da categoria dele. O político não presta. Quem que não presta? O deputado, fulano de tal, Beltrano, é bandido. Aí sim. Você não a categoria. Não, é isso que as pessoas querem, essa cultura. E é muito mais fácil, Maurício, a gente, de um assunto depois do outro, eu ficar na minha zona de conforto, em casa, no final de semana ou à noite, tomando um chopinho, fazendo um churrasquinho, resolvendo todo o problema de distribuição de renda do país, e ponto. E criticando os outros. Aí você faz mal, tal. E vai nas redes, desce o cacete. Desce o cacete. Hoje, por exemplo, eu não vou citar o nome de rádio. Da rádio e tal. Não vai me processar, né? Hoje é perigo esse negócio judicial. A rádio fala assim, o locutor da rádio fala desse jeito. Fulano, o arroz da merenda está em falta. Aí o arroz da merenda está em falta, alguém mandou para ele. Então o que ele devia ter falado? Olha, o arroz da merenda na escola tal deve estar em falta porque fulano aqui que mandou. Uhum. Eu duvido se fosse verdadeiro ou se for, o cara não estou defendendo o prefeito não, tá? Uhum. Mas tem que falar qual escola que está faltando a merenda. Quem que é fulano? Porque o cara tem que. O cara não tem que ter responsabilidade de mandar uma coisa para a imprensa e ficar no anonimato? Não tem a fake news? Você entendeu? É porque é uma forma, é uma dúvida que você vai ficar. E aí, mandaram ou não mandaram a informação? Hoje, a fake news, porque eu já mandei fake news sem ter conhecimento como eu descobria. Uhum. Eu sou um ser humano, você vai aprendendo na vida também. Tá? Hoje, saiu uma fake news do Alain, o pior prefeito lá. Eu vi supostamente do Globo, não é? Isso. Eu vi. Primeira coisa com qualquer pessoa de bom senso. A primeira coisa que eu fui pesquisar. Tá. Todos aqueles são ex-prefeitos de capitais. Só o Alain que é de Dourados. Todos os prefeitos que teve ali são de capitais, gestões anteriores. Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto. Foi lá, Salvador passado. Tá. Agora eu pergunto para você. Não tem que identificar uma pessoa dessa e fazer? Olha o desserviço que faz. É verdade. Então em geral, a comunidade, eu não sei se a pessoa faz isso aí só para achar que a rede social ela vai me proteger. Tem hora que a rede social é importante, tá, amor? Não adianta, por exemplo, isso aqui é uma ferramenta. Ninguém vive mais sem, Paulo, não tem como. Está fora do processo. Claro que a gente não sabe, pessoa da minha idade, nós temos dificuldade em muita coisa, mas resolve muita coisa que a gente vai aprendendo. Porque o seu pai, ou as pessoas que você conhece nessa idade, não adianta você sentar e faz isso, não. Você tem que sentar,
calma, explica, precisa fazer assim, 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 pra gente aprender, não é? Porque é um novo termo. A minha neta pega, com 8 anos, pega o celular, o que ela faz no iPad, né? É brincadeira. Só que eu era a geração. Quando eu vou falar pro meu filho se ele viu alguma coisa, eu vou falar, ô filho, você viu quanto que o Flamengo ganhou? Ele, já vi, pai. Foi 4 gols, quem fez foi isso. Eu falei, mas como é que você viu isso? Eu falei, eu tenho um olho futebol. Aí na hora que sai o gol, ele vê. E aí eu fico todo faceiro para contar para ele o resultado do jogo, ele já tá sabendo. E você já percebeu que essa juventude que gosta de futebol, como acompanha o futebol europeu? Não, meu filho sabe o nome de todos os jogadores da escalação de tudo. Eu fiquei... rapaz, quando a gente era jovem, naquele tempo, falando da minha neta, outro dia eu também matei minha neta também de coração. Levei ela na nossa empresa, na Contábil São Paulo, fazendo propaganda aqui, mostrei para ela uma datilografia. Ela ficou abismada. Então nós temos lá um museuzinho guardadinho dela. E o que ela achou que era? Que é isso, vovô? Peguei um papel, pus no rolo, fiz, e ela catando milha. Falei, ó, vovô já teve diploma disso. Ô Paulo, você faz o teste depois com a sua neta, fala para ela fingir que está atendendo um telefone. Se eu falar para você agora, finge que está atendendo um telefone, como que você faz? Você ainda vai assim. Assim aqui? Não, a gente faz assim, né? Sim, assim tá. As crianças de hoje, quando você fala, finge que está atendendo o telefone, faz assim. O iPhone. Por causa do, né? Isso aqui, ó. Sim. Então eles não tiveram aquela conversa que a gente teve, que era o ouvido e a boca, que a gente fazia assim. Toda vez que pergunta pro meu filho, como é que você faz que atende o telefone, Manu? Ela faz assim. Então você vê como a pessoa passa, você fala, oi, me liga. A pessoa já é para ligar. Verdade. Ela fala assim, é engraçado. Isso, você falou esse negócio do celular, o Sebrae tem um curso, não tem mais hoje, teve. Chamava-se Sebrae Ideal, fase 1 e fase 2. Era um curso fora de série. Um negócio bom. E era a cada 15 dias havia uns palestrantes. Mas o livro dos caras tal. Isso 30 anos atrás. Veio um almirante. Ele falou bem claro aqui. Era aqui no hotel da Guaicuruço. Hotel, como chamava esse hotel bonito aí e tal? Hoje é fechado esse prédio do hotel. O nome dele? Hotel Palace? Dourados Park Hotel. Tal. O cara falou uma coisa, ele falou assim, olha, cuidado. As mudanças são tão grandes que dentro dos próximos 5 anos vai mudar mais do que 100 anos, o que mudou em 100 anos. Eu estava com o Jorge Minhacaba, que é o cara que eu considero muito pra caramba. Eu falei, esse cara é doido. Ele falou, cuidado, que os próximos 5 anos vai mudar muito mais do que os últimos 100 anos. Mas Paulo, ontem eu estava vendo um meme desses que passa no Instagram aí, uma profissional de TI, né, tecnologia da informação, falando, a minha profissão é a mais ingrata que tem, porque eu vou dormir quando eu acordo, já mudou a tecnologia. Então, assim, é difícil você acompanhar tudo isso. E, inclusive, Paulo, pelo menos eu lembro, eu acredito que isso não mudou, mas as grandes empresas aí que dominam a área da tecnologia, da informação, elas e da tecnologia em outro sentido também, eles seguram as mudanças. Porque se eles soltam tudo de uma vez, aí ninguém dá conta. E aí a gente pode até falar hoje em dia do ChatGPT, né, da inteligência artificial, que cria imagens que a gente nunca imagina, que pega a voz de artistas que já morreram e recria com novas músicas. E o próprio Elon Musk, se eu não me engano, que falou que eles têm que segurar um pouco a tecnologia de inteligência artificial, porque não sabe o que pode acontecer com o mundo. Tem até alguns que falam que pode destruir o mundo. E aí a gente lembra daquele filme do Exterminador do Futuro, com Schwarzenegger, da Skynet, né, que mostrava como as máquinas destruíram o mundo. Então, assim, a gente tem que se adaptar a esse momento, se reinventar. Dentro que você falou, Maurício, você quer ver uma coisa que a gente que nunca pensava, a gente estava pensando, ouvia falar, mas não isso. Trabalho home office. Quando entrou a pandemia, nós entramos tal. Hoje, a contabilidade tem a contabilidade digital. Nós estamos partindo para ter a CSP digital. O que está ocorrendo isso aí? Vai trabalhar em casa realmente. É tudo. Né? Só que qual o diferencial que você vai fazer? O diferencial é quando você vai dar um suporte na estrutura sua. Você entendeu? É digital.
não tem mais retorno. Ou você entra ou você está fora do mercado. Ah, mas Paulo, o que você vai fazer? Graças a Deus, eu e meu sócio Milton, nossos filhos assumiram a gestão da empresa e estão preparados para isso. Tá? Tem duas coisas importantes, Maurício, que mais cresceu em tudo, qualquer ramo. O digital, se preparar para isso, e pessoas, saber tratar pessoas no negócio. Aquele que não souber tratar pessoas no negócio está fora do processo. Acabou aquela figura patrão-empregado. Patrão-empregado. Não tem. Está horizontalizou, eu não sei se existe a palavra, horizontalizou, né? O neologismo, as relações. Você quer ver uma coisa que o empresário tem que... Eu estou te falando por conhecimento, não que eu fiz, mas a gente ouviu e falou, pô, eu preciso fazer. Ah, na minha empresa, lá na Contábil São Paulo, não tem todo mundo igual, desde a copeira até o contador responsável. Quer dizer, eu já especifiquei o menor e o maior. Acabou isso, Maurício. Isso já acabou. Colaboradores, você tem que estar. É provado, se é provado, segundo as pessoas que que fazem acompanhamento para nós, que faz consultoria, a gente vai, não é que esse processo que nós estamos colhendo na Contábil São Paulo vem da noite para o dia, não, isso é uma consultoria. Tal. O que você faz? 72% ficam no emprego por causa do ambiente. Fica no emprego por causa do ambiente. Um ambiente confortável é tudo. Por quê? Claro, o salário ajuda bastante, mas o salário não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. O salário não é tudo. É o ambiente de trabalho. Até para utilizar as palavras da modernidade, o ambiente tóxico, né? Isso. As pessoas tóxicas, o cara pode estar ganhando o que for, mas se o ambiente for dessa forma, o cara não sobrevive. E não sobrevive, não produz, está ficando doente. Eu vou contar porque precisa falar, e vou falar da minha empresa, claro. Não, fica voltado. Outro dia a pessoa dando risada lá. Entrou bastante, mas deu uma risada. Mas deu da minha sala, estava a porta aberta, eu fui lá ver. A hora que eu cheguei, entrei na sala, falei, não, eu quero saber a piada aí, porque que risada gostosa. Mas sabe aquela risada de felicidade, daquela harmonia, entendeu? Que cria vínculo com todo mundo. Com todo mundo. Não, eles não estão brincando. Ninguém é robô. Ela não vai, a pessoa não vai dar uma risada atendendo o cliente lá, quando uma rescisão de contrato, não vai fazer isso. Mas aquela harmonia, daquela risada positiva, claro, e todo mundo, olha que eu não tenho contato com ele, a hora que eu cheguei, achou, agora vem bronca. Eu falei, não, eu quero saber a piada, porque vocês não me chamaram para dar risada, entendeu? Por mais que você faça uma coisa, aí quando acontece um fato desse, aí você fala, não é que o cara tem razão? Não é que o cara tem razão, porque hoje a gente vive num mundo de competitividade, Maurício, em tudo. E eu, pelos meus 65 anos, o cara não aparece, parece 64, chama-se ciclo de vida. E cada vez que você faz um ciclo, você vai aprendendo, não só aprendendo alguma coisa, mas você deixou um alicerce. Ou você não erra, você não pode errar mais, você errou algumas coisas, entendeu? Você tem que ter uma visão um pouquinho do coletivo, a sua ansiedade diminui. Qual o ser humano que não tem ansiedade? Para mim, o ser humano que não tiver ansiedade, acho que nem humano é. E hoje eu vi alguma coisa hoje na internet falando, tem um dado novo sobre ansiedade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um dado, você quer ver, Paulo? Tem um dado sobre ansiedade. Caramba, cadê isso? Uma estatística ou uma matéria? Não, é sobre o quanto a população também está ansiosa. Maurício, só para avisar você, o Palmeiras está ganhando 2-0, tá? Está jogando time titular? Quer dizer? Opa! Viu, Paulo? O Abel é mais 11. Ô, Paulo, e assim,
Acho bem bacana aí a nossa conversa. Eu queria saber mais um pouco do Paulo Campione, quando que você chegou em Dourados? Opa, Como que você pensa? Como eu você pensei pensa na nossa sociedade? Eu pensei que você não ia perguntar e deixar eu falar. O que você pensa do futuro de Dourados? Maurício. Você como um cidadão, como um cidadão benemérito também, podemos dizer assim, um benfeitor, uma pessoa que ajuda a pensar a cidade de Dourados, independente de estar na sede ou não. Nós aí, eu lembro que na eleição passada a gente teve bastante contato naquele período pré-campanha. Quase formou um projeto, né? Com relação a... E assim, Paulo, acho que é importante as pessoas conhecerem esse Paulo também, sabe? Até eu, né? Não conheço você a fundo. Essa oportunidade que você está dando, então eu posso falar. Eu cheguei em Dourados com 19 anos, em 1977, 5 de julho, eu vim trabalhar como empregado aqui. A gente só em Tupã, acabava o tiro de guerra, tinha o técnico de contabilidade e ia para São Paulo. Porque Tupã não dava oportunidade. E tinha o escritório de contabilidade em São Paulo que absorvia a mão de obra do pessoal de Tupã, do interior. E nessa, saía 30... saía a equipe da área... tanto é que, por que Contábil São Paulo? Eu sou palmeirense, o meu sócio é corintiano. O escritório São Paulo, que eu trabalhava em Tupã, São Paulo é homenagem ao meu ex-patrão de Tupã, que ele que incentivou a gente vir para cá. O gerente da Contábil do escritório São Paulo, lá em Tupã, foi para São Paulo, tinha me arrumado um emprego, de repente, na terça-feira, eu ia para São Paulo, fiz a rescisão, tudo certinho, ele me passa no sábado, comprei um escritório de contabilidade em Mato Grosso, Dourados. Falei, não, você está doido, eu não vou para Mato Grosso, não. Não, você vai lá, você fica 60 dias, faz o levantamento, tudo, e depois o emprego seu eu garanto. Não vai perder nada. Não vou perder nada. Vim para cá, os mesmos 3 salários mínimos que eu ganhava lá em Tupã, ele me pagava, pagou alimentação, pagou pouso. Comi muito tempo na Maria Miguita, na pensão. Eu morei 5 meses na Dona Maria Miguita, na pensão. Chamava-se Pensão Fumaça. Só o pessoal antigo sabe o que eu estou falando, tá? Pensão Fumaça. O que ocorreu? Daí, de repente, esse meu patrão faz, olha, eu não posso voltar aqui para São Paulo, eu não posso deixar as empresas que eu faço auditoria. Ele foi um dos primeiros auditores que teve aqui no Brasil, o Roberto Lourenção. Você não quer ficar aqui? Eu já, esses 90 dias, eu era cabeludinho, magrinho, jogava bola, não bebia, não conhecia quase nem cerveja, que era bebida e tal. O Indaiá era uma viagem para ir para o Indaiá. E ele me fez uma oferta, 10 salários mínimos, isso aí. Você acha que eu ia pensar? Ia trocar São Paulo por Dourados, que é uma coisa que eu ia começar lá. Eu ganhava 3 salários mínimos. O cara ofereceu 10. Eu não falei na época, mas eu falei, todo esse corpo, sim, eu vou ficar. Liguei para minha mãe, meu pai já era falecido. Ela falou, não, você vai ficar com o Romeu aí, faz muito bem. Aí ficamos. Aí eu trabalhei em 77, 78, até 79. Aí conheci um sócio, um rapaz que trabalhava comigo, Luiz Antônio Dalamarta, que hoje não está mais no ramo da contabilidade, está em Newark. Nós montamos a Contábil São Paulo. O escritório de São Paulo. Como nós montamos o escritório de São Paulo? Era pequeno, no fundo do Vardasca. O que a gente faz? A gente não largou o meu patrão, o Romeu Lourenção. Nós fizemos um acerto com ele assim, nós vamos sair. Só que a gente não deixa na mão. Um fica lá, outro fica aqui até absorvendo. Ou se não, quando for os dois, a gente trabalha à noite, que era a contabilidade. Aí, eu falei, e o serviço que você não pode, já está cheio, não tem estrutura, passa para nós. Aí começamos. Aí Deus foi ajudando, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo. Hoje não tem mais a Contábil Tupã, na época era a Contábil Tupã, não tem. Aí nós começamos a Contábil São Paulo em 5 de agosto de 1980. Ao lado da sala... Não tinha nem um ano. Eu não tinha nem um ano de vida. Então, ao lado da sala, no fundo do Vardasca, tinha o escritório, que era o Milton e o Jair Cobrinha, que é o famoso Jair Cobrinha, era sócio lá. E a gente conversava muito, principalmente o Luiz, conversava muito com o Luiz. E ele estava meio cansadão, não sei o que ele fazendo assim, ele ficava, porque o Jair não ficava muito lá.
umas conversas dela, eu acho que o meu lado já empreendedor, falou, vamos dar uma juntada nesse negócio? A fome e a vontade de comer, era só abrir uma parede. Abrir uma parede, ficamos 3 sócios. O Luiz não deu um ano, não é meu negócio, papel aí, realmente eu não quero isso. Aí ficou aí o Milton. Tanto é que a Contábil São Paulo faz, dia 5 de agosto, 43 anos, eu e o Milton estamos 39 anos juntos. É um casamento, né? Legal. Então, cada um respeita a sua individualidade. Que deu certo, né? Sim. É difícil a sociedade avançar assim, né, Paulo? Sociedade, não existe regras, ou, por exemplo, não existe, como se diz, regra não, regra tem que ter. Ela não existe um feito. Eu vender para você como fosse um prato feito, não é isso. A sociedade tem que ser honestidade, liberalidade e respeitar a individualidade do cara. Isso é importantíssimo. Porque não é todo dia que eu vejo o Milton, a cara dele vai me... E vice-versa também. Mas eu tenho que respeitar o cara. Opa, o cara me ajuda, o cara me ajuda a movimentar o negócio. Então, aí nós começamos, a história foi crescendo, foi escutando e tal. Aí você está quase perguntando coisa. Aí eu jogava bola, eu estava amador e tal. Aí não tinha time profissional aqui em Dourados, você lembra? Não tinha Operário mais, não tinha o Biratã. Um sonhador, e sabia que eu gostava assim, eu nunca fui bom de bola, Maurício. Mas eu sempre fui jogador esforçado. Tanto é que o primeiro título de sênior aqui no SESI da Contábil São Paulo, eu, que não era o titular da Contábil São Paulo, era só o dono, só fui jogar porque o cara pipocou na hora, então, porque futebol tem que garra. Eu te faço uma pergunta. O time tem 11 craques? Não tem, tem 1 ou 2. É verdade. O resto é o que corre. Uhum. Que se entrega mais, tem que se entregar. Naquela época não tinha essa palavra. Você tem que se entregar. Aí nós montamos 7. Eu e o Alex, entendeu? Você que montou o 7, Paulo? Não, o 7 é a escolinha. A escolinha já tem. A escolinha foi o Pimenta, começou isso. Então, o profissional foi eu e o Alex Lima. Aí montamos, por quê? Porque não tinha Operário mais e não tinha não tinha o CAD e não tinha mais o Biratã. E tinham o Estádio Douradão, que é para mim um elefante branco, mas tem. Não adianta a gente querer. Não adianta de querer não ver, né? Mas, tá lá. Começamos com um pouquinho de gestão que nós fizemos, um pouquinho de gestão na Série B, Maurício. Nós fomos campeão invicto. Nós colocamos na final, mas no jogo daqui, na semifinal, 8.100 pessoas. Tem até uma foto eu vendendo ingresso lá, assim no Douradão, coisa. Por quê? Eu torcer para o Palmeiras, você torcer para o Flamengo, eu torcer para o Corinthians e tal, é uma coisa. Você torcer para o time da cidade, você cria uma empatia. O jogador vai no restaurante, vai no cinema, naquela época tinha cinema, vai comer um lanche, o atleta está lá, fica exposto, ele fica bem dentro. É outra coisa você torcer o time da cidade. E eu lembro que uma coisa, outro dia o cara me falou isso aí, São Paulo, o curso de medicina, a primeira turma de medicina aqui em Dourados, ia com a fanfarra. E estudante, eles cantavam, a gente estava liberava. Tinha uma bateria muito boa, a gente liberava a entrada deles. Né? Mas eles faziam todo o auê. A gente foi criando identificação. A hora que você percebe isso, você mexe com a cidade. Você mexe com a cidade. Aí nós fomos da Série B para a Série A. Nunca deveríamos ter pensado em Série A, uma coisa, mudar a estrutura, mas é um erro que a gente... E um outro erro na escolinha. Né? Vários jogadores do 7 foram para time grande. Só que, aonde que é o ponto fraco nosso? Falta de conhecimento aí. Que também é um mundo empresarial, tem que ter conhecimento do negócio. Além da malandragem que tem que ter. Então, por exemplo, nós tínhamos jogadores muito bons, guri, você mandava para o Fluminense, aprovava, fazia o contrato, direitos econômicos, então. Só que nós não tínhamos alguém nosso, mensalmente lá, acompanhando a vida do cara. Aí os empresários, vou te dar um maior exemplo, o João Paulo, que é atual goleiro do Santos hoje, começou no 7 de setembro, tá? Com 15 anos nós levamos ele para a Copa São Paulo para ser o terceiro goleiro. Só que ele era alto já.
Só de aquecer, o Vasco da Gama viu ele. Ele não foi para o Vasco, mas os diretores do Vasco vieram conversar com nós naquela época. Depois, com alguns problemas particulares, ele teve um empresário que pegou tal, e tem associado, ele representa muito bem Dourados, é um excelente atleta, entendeu? Bem acessível, a gente percebe. E a origem dele é o 7 de setembro. Falando em 7 de setembro, e ele ou todas as pessoas que passaram por lá nunca pode esquecer o Gauchinho. E esse dia ele tá doente, a gente tá dando uma mão pra ele. Não tem. O Lauter, né? Não existe pessoas que trabalham com criança, que fazem uma... Tanto é que o sonho meu de consumo e do Alex era, se um dia a gente tivesse algum rendimento legal no futebol, a primeira coisa que a gente faria era dar uma casa para o Gauchinho montar. Ele merece. Você vê a dedicação que ele fazia. Você vê no olho dele. É um reconhecimento que ele fala dos guris, que é brincadeira, que é um negócio que tal. Então, aí nós estamos no futebol, e ao mesmo tempo, como se perguntou quem é no Palmeiras, eu tinha sido presidente do Sindicato dos Contabilistas, entendeu? Fui passando, já tinha sido secretário de município, na época do senhor Humberto, só fui secretário, porque o senhor Humberto, quando se elegeu, era presidente do sindicato. Quem me apresentou o senhor Humberto foi o Ralph. Eu lembro até hoje que o senhor Humberto falou, olha, quando ganhou a eleição, você pode ser meu secretário. Eu falei, senhor Humberto, eu não tenho intenção, no momento não, porque a empresa depende muito de mim e tal. Aí, no 11 meses de administração dele, e naquele dia eu tinha caído de moto, estava ralado mesmo aqui assim, já fui motoqueiro, né? Motociclista, motoqueiro, nem sei o que fala hoje. E estava com o joelho, estava trabalhando de short, de bermuda. O Ralph foi lá no escritório e falou assim, eu chamava o senhor Humberto de baiano. O baiano quer falar com você. Eu falei, não, Ralph, estou tudo machucado aqui. Eu estou tudo. Falou, agora até meio está te esperando lá. Entra pelo fundo, no casarão ali, na Joaquim Teixeira Alves, na João Gomes da Goiás. Fui lá, senhor Humberto. Falou, você não vai falar não, você vai ser meu secretário de administração. Eu falei, senhor Humberto, eu agradeço de coração. Você com 36 anos, chamado para ser da primeira cidade do interior, que não é a segunda não, é a primeira do interior. Isso aí, eu defendo isso. É a primeira do interior. Ser secretário de administração, eu já conheci o Rochinha, não tinha tanta liberdade com ele, o César Azevedo, o Ralf Clodoaldo já tinha relacionamento bem com eles. Vai. São Bernardo, precisa conversar com meu sócio, precisa conversar com a minha esposa. Não é assim lá não. E lá em casa quem manda é a patroa. Fui, um desafio tremendo, uma aprendizagem da vida pública, um negócio fora de série, que eu não tinha essa noção do que era uma vida pública. Criticar é a coisa mais fácil. Hoje, uma das coisas que mais eu acho que eu entendo que eu estava no caminho certo, é quando eu vou numa repartição do município, eu estou na fila, faz tempo que eu não pego fila, hein? Agora eu posso, até a fila dos 60 anos, do idoso. Eu estava na fila, a pessoa vem, me tira da fila. Eu falo, não, seu Paulo, quando o senhor passou por aqui, o senhor tratou a gente decentemente. Você viu como que a pessoa... Eu tive 2 casos assim, que eu falei, puta Deus, obrigado por ter feito. Eu fiz normalmente aquilo, que é o meu jeitão. Mesmo que eu tenha um cara fechado, que alguém... Né? Minha esposa fala muito assim, quem não te conhece acha que você é um cara bravo, você é um cara... Mas quando um funcionário faz isso, pessoa, ele reconhece, Maurício. Você não percebe, mas você está tratando aquele cara... Aí eu penso do outro lado, e se eu estivesse tratando um cara mal, hein, Maurício? Você acha que o cara não ia falar, vai ficar na fila aí 10 dias. E eu lembro uma coisa agora, gente, quando eu fui tomar posse, eu falei para esse meu amigo que eu falei para você que é de Tupã, ou isso, deu contato com ele, eu sou meu patrão, que era esse patrão que trabalhava com o seu Clóvis, não? Ele me mandou uma carta datilografada. Desculpa, é uma pena que eu não guardei, Maurício, é que a gente tinha noção disso. Ele escreveu, tá bonito, elogiando, falando da minha origem, meu pai, minha mãe, então, da onde eu vim. Ele todo, e no final ele foi assim, Paulinho, chamado de Paulinho, você não esqueça, você não é secretário, você está secretário. Você anoitece e não amanhece. É bem assim mesmo. Nunca mais, falei, claro, é carga de confiança. O prefeito vai lá e tira e pronto, um abraço. Então a primeira coisa que a gente foi aprendendo,
que eu estava passando. Um dos primeiros atos meu de fazer aquilo lá foi o seguinte: reuni todo o primeiro escalão da pasta, ó, portas abertas, ó, eu fico aqui até no final máximo da gestão do senhor Humberto. Eu não fiquei 2 anos e 2 anos e 5 meses. É o máximo que eu fico aqui. Vocês não, vocês vão continuar. Então, o que eu preciso? Aprender, e vocês precisam de uma pessoa que ajuda a andar essa máquina da coisa. Porque a Secretaria de Administração, ela é secretaria meio, né? Ela não é a secretaria fim, ela não atende a população. É verdade. Aí você vai aprendendo de fazendo isso. E a maioria dos cargos são efetivos, né, na administração. E outra coisa, em relação a mim, eu sou rotariano, não posso me esquecer nunca isso aí, dar de si sem pensar em si. Não é que eu sou bonzinho, mas eu prefiro estar ajudando do que estar recebendo. Se eu estou ajudando alguém, Maurício, eu estou em melhores condições. Como que Maurício, você quer ver uma cena que me mata? Faz tempo que eu não vejo. Eu indo para casa, para o serviço, ou voltando, alguém no lixo mexendo. Um ser humano. Você pegar latinha, alguma coisa, é aqueles caras que vendem latinha. Você percebe já que o cara está... até um negocinho pequeno mais dele. Mas aquele que era mexendo no lixo para pegar comida, para pegar roupa. Ver o que tem de ruim, separar ruim para ver se acha uma coisa que presta para se alimentar. Rapaz, aí eu pergunto assim, que dignidade tem como ser humano? Aí eu dou uma chacoalhada, aí você anda um pouquinho, você vai de fazer. Claro, existe os que tiveram sucesso na vida, tem uns méritos. A grande maioria tem mérito. A maioria tem mérito. Ninguém chega com sucesso na vida por acaso. Tá? Quantos você deve ter conhecido? Você deve ter conhecido? Não. Você tem conhecimento? Quantos amigos seus, quantas pessoas que herdou patrimônio e acabou? Tem um monte. É o que a gente mais vê, né, Paulo? Tá. E quantos que tiveram sucesso e não tinham nada? E o sucesso não é só financeiro. Claro, é verdade. O sucesso é de bom relacionamento. Outro dia, uma moça acho que foi da RIT, a gente estava conversando, antes da entrevista, estava fazendo lá, ela falou assim: seu Paulo, qual o legado que o senhor quer deixar para Dourados? Eu falei: olha, o maior legado que eu quero deixar para Dourados é o seguinte: quando eu for embora, o outro mundo espiritual, que eu acredito, minha formação, meus filhos, a minha família, a pessoa do meu nascimento, falam: o Paulo Campione, eu não gostava dele. Tinha cara que arrancou, deixava ele meio mitidão, não sei o que lá. Tudo bem, tem que respeitar. Mas não vai ter um ser humano vivo que vai falar: o Paulo Campione prejudicou o cara. Ele atrapalhou a vida do cara. Esse cara não é, vamos falar bem, FDP. Atrapalhou. Isso não, Maurício. Hipótese alguma. Não tem um ser humano no sentido de falar. Por que isso? Porque a minha origem, eu não posso esquecer a minha origem. O meu pai e a minha mãe, eu não posso esquecer. Eu não passei dificuldade, eu não tive acesso a bens materiais, mas comida, meu pai era açougueiro, bem, roupa e tal. Toda vez em casa que comprava um sapato, Maurício, e não era sempre, o sapato velho a minha mãe dava, tinha que dar para alguém. Estava furado, ou punha minha sola, dava roupa, mesmas coisas. Eu usei roupa de famílias mais abastadas que minha mãe dava e eu gostava. Eu sempre usei. Criei desse jeito os meus filhos, entendeu? A minha esposa também veio de uma família desse jeito, e a gente faz. E como a gente é rotariano, era da Casa da Amizade, o que você pode ajudar, Maurício? É um negócio fora de série. E não é só material. Depois que você vai crescendo, você vai aprendendo. Muitas vezes você ajuda uma pessoa, Maurício, ouvindo. Muitas vezes não, a maioria das vezes é ouvindo. Começo do ano passado, um amigo, não era mais cliente nosso, que ele tinha parado com o negócio, falou: Campione, eu queria falar com você. Até pensei: opa, vai montar algum negócio. Falei: vem, porque 6 horas, 5 horas. Falei: pode ser. Ele estava com um problema familiar. Ele começou a conversar, eu falei: ô rapaz, que é isso? A vida é assim, tal. E pô, dá uma pensada desse jeito, não faz isso, faz aquilo. Eu falei para ele: mas você acha que eu sou exemplo para te falar alguma coisa para você? Ele falou:
Porque eu sento aqui em frente da sua mesa, eu sou energizado. Eu tenho energia boa. Mas é isso marca a gente, tá? Você entendeu? Isso marca a gente. Quando que foi a audiência pública na Câmara? Da Malha Oeste? Agora, Agora, não vou fazer. Terça-feira. 27. Eu não te falei porque falei para minha esposa ontem, no almoço. O garçom de você que estava atendendo ali. Você viu o abraço que ele me deu, eu pedi para ele, Samuel. Eu conheço, sabia conhecer, mas não tinha, mas faz tempo que eu não vi o Samuel. Você viu o abraço que ele me deu e falou, Campione, você falou aquilo que eu queria que alguém falasse em relação ao público. Você vê, como ele presta atenção. As pessoas estão assistindo, estão lendo a gente todo dia, Paulo. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, tem a ver com política, mas só para ver como as pessoas veem a gente. Um dia eu estava com uma dor muito, muito aguda. Inclusive, acho que foi quando eu descobri que eu estava com problema na vesícula. E eu saí de casa de madrugada, 4h30 da manhã, mais ou menos, e fui no Hospital da Vida. Hospital da Vida, que atende o SUS. E eu já estava no mandato de vereador, normal, foi na legislatura passada. Eu cheguei no Hospital da Vida, não me identifiquei, cheguei com o Maurício. Tudo bem, boa noite, eu estou sentindo uma dor aqui, eu queria ver o que é isso. Não tinha UPA? Eu não tinha, eu não lembro aí. Porque hoje até talvez. Mas enfim, eu fui no Hospital da Vida. Aí eu falei, queria ser atendido, estou com uma dor, tal, só um momento. Aí pegou uma pessoa lá, me atendeu, perguntou sobre a dor e beleza. Receitou um soro, eu sentei numa cadeira ali, fiquei ali sentado na cadeira. E beleza, tranquilo. Aí, 3, 4, 5 meses depois, eu conheci uma pessoa que falou assim, ô vereador, vou te explicar como é que você ganhou meu voto. Falei, mas como assim? Ele falou, um dia o senhor foi no Hospital da Vida e o senhor chegou tranquilo, de boa, como cidadão comum, não falou nada, se submeteu a tudo que tinha e o senhor não percebeu, eu estava cuidando você da porta, eu sabia quem você é. Então, Paulo, assim, isso mostra o quê? Que a humildade ela tem que preceder sempre os nossos atos, né? Esse negócio de carteirada, isso não existe mais. Isso é a coisa mais ridícula que eu penso que já criaram e que se alguém ainda faz é perda de tempo. E como que as pessoas analisam a nossa vida? Estudam o nosso comportamento. Você nem percebe, né? Você nem percebe, o cara está de olho no você. Estuda as nossas atitudes, as nossas ações, que é isso aí que você fala. E isso aí é o quê? É o legado que você cria na sua vida. Sim. É aquele pouco a pouco, aquele ensinamento do pai. E você percebe, Paulo, que sempre as pessoas que se dão bem na vida, lógico, existem vários tipos de se dar bem na vida. Mas você percebe que muitas pessoas que se dão bem na vida, que constroem uma reputação como a tua, uma empresa que ajuda o desenvolvimento de Dourados há tantos anos, são pessoas que geralmente passaram dificuldade. Não é passar mais dificuldade, começa, não é de fome, não é menor. Mas dificuldade de você saber que você gostaria de ter uma roupa melhor, mas você tem que vestir essa, não te falta, sempre vai ter. Você às vezes tem vontade de comer aquilo, mas naquele momento você tem aquela refeição mais singela, mas que forra o estômago. E você percebe que essas pessoas se dão bem na vida. Daí você percebe que tudo que é ganhado, tudo que vem fácil, vai fácil, você não dá valor. Você falou em comida? Não, vou te falar uma coisa. Faz tempo que eu não falo isso. Faz muito tempo. Quando nós começamos a contar de São Paulo, que era pequenininho, estava bem um negocinho e tal, morava numa república ali perto do Tida, o atual Tida. Eu comia... Daqueles apartamentos. Kitnet, isso, não sei se tem ainda. Histórico, eu acho que tem. Eu comia no domingo pão com banana. Aí ligava para minha mãe, ela falava que domingo em casa tinha macarronada. Era o prato do italiano e a tubaína. E aí, filho, tá aí? Tô comendo, mas tá tranquilo. Por que eu comia pão com banana? Para economizar para outro dia. Entendeu? Não é que eu passei fome, não. Eu fiz uma escolha, eu falei, eu não posso ganhar, eu não posso comer. Sim, era pão com banana. O cara falou, pô, falei, rapaz, você não sabe o que é gostoso, é pão com banana ou pão com ketchup. Você não sabe o que é gostoso quando você tá. Por quê? Mas eu não estava passando fome. Só que eu sabia, falei, não, vou.
Eu vou vencer, eu vou buscar. Enfim, eu te agradeço de coração pela essa oportunidade, esse papo que a gente quer ver de você. A gente ter a chance de se expor, de colocar, de fazer. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Que é isso, Paulo. Eu que agradeço a disponibilidade, a gente sabe da sua agenda corrida. E eu lembro quando te convidei, você de pronto respondeu positivo. Eu até comentei com o Eduardo, falei, cara, que legal, eu vejo que o Paulo tem uma consideração muito boa por mim. Não, louco, o que é isso? Então eu agradeço, Paulo. Pessoas de bem tem que aproximar pessoas do bem. Obrigadão, sucesso no negócio. Como chama? Podcast. Depois das 20. Depois das 20. Pessoal, eu agradeço muito aí ao Paulo. Estamos começando aí esse Conheci o Eduardo hoje, né, o doutor? Estamos começando aí, é isso que nós queremos sempre trazer para você conhecer mais da nossa gente, mais do nosso povo, as pessoas que ajudam a construir a história da nossa cidade. Um forte abraço e até o próximo episódio.